clonagem é um processo que pode ser definido simplificadamente como a produção de cópias de outro indivíduo. Pode ocorrer tanto de forma natural como de forma artificial. O produto da clonagem é um indivíduo chamado clone, que é geneticamente idêntico ao organismo que o originou. Geralmente, os clones envelhecem mais rápido. Clonagem sempre foi um assunto abordado em filmes e séries de ficção científica, como por exemplo Projeto Gemini e Cara a Cara, também em novelas brasileiras, como O Clone. Existem 4 tipos de clonagem: a natural, a induzida, a reprodutiva e a terapêutica. Clonagem natural. A clonagem natural ocorre em algumas plantas, insetos e bactérias como forma de reprodução assexuada. Essa clonagem é um processo no qual o zigoto se divide, dando origem a 2 zigotos independentes, possuindo o mesmo genoma, que é o caso de gêmeos univeterinos, tanto de animais ou de humanos. Clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, muitas vezes confundida com terapia celular, é a transferência de núcleos de uma célula para um óvulo sem núcleo. Ela nada mais é do que um aprimoramento das técnicas hoje existentes para culturas de tecidos, que são realizadas há décadas. A grande vantagem é que, ao transferir o núcleo de uma célula de uma pessoa para um óvulo sem núcleo, esse novo óvulo, ao dividir-se, gera em laboratório células potencialmente capazes de produzir qualquer tecido. Isso abre perspectivas fantásticas para futuros tratamentos, porque hoje só é possível cultivar em laboratórios células com a mesma característica do tecido de onde foram retiradas. A clonagem terapêutica teria a vantagem de evitar rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Seria o caso, por exemplo, de reconstituir a medula de alguém que se tornou paraplégico após um acidente ou substituir o tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu um infarto. No caso de portadores de doenças genéticas, não seria possível usar as células da própria pessoa, porque todas têm o mesmo defeito genético, mas de um doador que fosse compatível, por exemplo. A mãe de um afetado por distrofia muscular progressiva, cientistas coreanos anunciaram ter clonado embriões humanos pela primeira vez, para obter células-troncos. Isso é clonagem terapêutica? Sim, o estudo confirmou a possibilidade de obter células-troncas pluripotentes com a clonagem terapêutica ou transferências de núcleos. O trabalho foi feito graças à participação de voluntários que doaram os óvulos e células cúmulos, células que ficam ao redor dos óvulos, para contribuir com as pesquisas. Clonagem induzida. A clonagem induzida é realizada artificialmente em laboratórios. A reprodução assexuada utiliza 2 células-mães que produzirão seres idênticos ou clones. A clonagem induzida artificialmente é uma técnica da engenharia genética aplicada em vegetais e animais, ligada à pesquisa científica. Clonagem reprodutiva. Quando falamos de clonagem reprodutiva, você pode se confundir pensando em ser clonagem induzida. Mas não, a clonagem reprodutiva é pretendida para produzir uma duplicata de um indivíduo existente. É utilizada a técnica chamada de transferência nuclear. Baseia-se na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por outro núcleo de outra célula somática. Qual a importância da clonagem reprodutiva? A clonagem reprodutiva é um procedimento de grande importância, pois abre perspectivas, por exemplo, para tratamentos de que necessitam de transplantes por meio de cultivo de células idênticas a dos tecidos do qual foram retiradas. A ideia de clonagem surgiu em 1938, quando Hans Sperming, embriologista alemão, propôs um experimento que consistia em transferir o núcleo de uma célula em estágio tardio de desenvolvimento para um óvulo. Em 1952, Robert e Thomas Quinn, da Filadélfia, realizaram a primeira clonagem de sapos a partir de células embrionárias. Em 1984, Steen, da Universidade de Cambridge, clonou uma ovelha a partir de células embrionárias jovens. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Wisconsin clonou uma vaca a partir de células embrionárias jovens do mesmo animal. Em 1995, Ian Wilmot e Kate, da Estação de Reprodução
animal da Escócia, partiram as células embrionárias de 9 dias para clonar duas ovelhas idênticas chamadas de Megan e Morag. No ano seguinte surgiu Dolly, clonada pelas mãos destes mesmos pesquisadores a partir das células congeladas de uma ovelha. Essa foi a grande inovação e que criou a grande repercussão do caso, um clone originado de uma célula embrionária, mas sim de uma célula mamária. Em 1997, Dolly teria seu nascimento anunciado, sendo o marco de uma nova era biotecnológica. O processo da clonagem ficou mundialmente famoso em 1996, quando o Instituto Roslin, sediado na Escócia, tornou público a produção da primeira clonagem reprodutiva, realizada em uma ovelha, posteriormente nomeada de Dolly. Realizado por um grupo de embriologistas liderado pelo Dr. Ian Wilmut, a técnica foi introduzida pela primeira vez em um mamífero, sendo executada por meio de uma célula somática de glândula mamária de um animal adulto. Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta, ou seja, ela é uma cópia perfeita e felpuda de outra ovelha. 3 mães contribuíram com o seu nascimento. Uma forneceu o ovícito, a outra os cromossomos que foram inseridos no núcleo desse ovícito, a terceira, a responsável pela gestação, ou seja, uma mãe de aluguel. O ovícito é sem óvulo imaturo e em um estágio prévio de desenvolvimentação. O óvulo é uma célula reprodutiva, ou seja, possui apenas a metade do DNA necessário para gerar um ser vivo completo. A ideia, um clássico do ensino médio, é que a outra porção de cromossomos venha do pai, através do espermatozoide. A união e fusão dos dois gera uma célula completa, que se multiplica e vira um filhote. Fazer um clone é tirar essa metade do DNA que vem de fábrica, com o óvulo, e substituí-la por uma carga genética completa. Se já está tudo ali, não há necessidade de um espermatozoide trazer a metade que faltava. Basta estímulo artificial para o óvulo se tornar um novo ser vivo. Ele é implantado no útero de uma mãe de aluguel e cresce normalmente. Dolly nasceu no dia 5 de julho de 1996, na Escócia, Reino Unido. Ela viveu por volta de 6 a 7 anos e faleceu no dia 14 de fevereiro de 2003. Os cientistas só tornaram pública a experiência da clonagem de Dolly quando ela estava com 7 meses de vida. Diversos questionamentos surgiram desde que se tornou público o caso da clonagem, e até hoje não é efetivamente comprovado se a prática já foi realizada em humanos em laboratórios. Contudo, a prática levanta questões morais e éticas, mesmo visando vantagens à população, pois estudiosos creem que o processo futuramente pode afetar a individualidade dos indivíduos, uma vez que o procedimento é caro e se tornando um comércio ficaria acessível apenas para uma parte da população. Por outro lado, a questão religiosa levanta argumentos sobre a intervenção que o procedimento tem diretamente com a ideia de família, pois a hereditariedade não seria respeitada e o indivíduo clonado não seria exatamente reproduzido de pai e mãe. Realizamos uma entrevista com o ex-padre Jorge Torres sobre o ponto de vista da Igreja em relação à clonagem. A clonagem humana, na verdade, é uma cópia artificial, não é natural. Por isso que as pessoas, através do processo de clonagem, eles copiam, tanto faz o ser humano como animais. Eles fazem idêntico, só que a diferença da clonagem natural para artificial é que é fabricada a partir das mãos humanas, das invenções, um pouco da ciência, enquanto que o natural vem naturalmente, né? Vem naturalmente. Por isso que a igreja ela não concorda muito com a clonagem, porque é algo artificial. A igreja sempre defende o
do lado natural da coisa. Não é cópia, é natural. Algo que brota naturalmente e que tem a mão do sagrado, a mão do divino. Enquanto que a clonagem humana, ela é trabalhada artificialmente também pelas mãos humanas. É um pouco de diferença. Em vigor desde 6 de janeiro de 1995, a Lei de número 8.974 proíbe a clonagem humana, assim como impede a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos destinados a servir de material biológico disponível. Ela é proibida porque não existe a menor segurança de que bebês gerados por meio dela serão bem formados. A clonagem possui vantagens e desvantagens. As vantagens da clonagem são a cura de diversos cânceres, o rejuvenescimento, testar ou talvez curar doenças genéticas, pode ajudar casais inférteis a terem filhos. As desvantagens são o envelhecimento precoce dos clonados, a perda da variabilidade genética, elevado número de anomalias. Os clones poderão estar sujeitos a problema psicológico.